Vocês estão aqui por causa de Jesus, eu desconfio, sim ou não? Eu tenho uma notícia, irmãos. Ele não está mais numa cruz, mas ressuscitou. Amém? Abra sua Bíblia em João 20. Abra sua Bíblia em João 20. Essa canção que foi ministrada agora por essas ovelhinhas lindas, né? Para você que não sabe, o Jesus ali era meu filho, né? E eu não sei se a Sara era Maria. A Madalena foi a que dançou, né? Aí a Sara estava aqui também. Mas é um povo muito lindo. Um anjo sorridente. Você viu que anjo sorridente? Aquele que o Benjamin não parava de sorrir hora nenhuma. É uns anjos alegres, estão na presença de Jesus. Amém? João capítulo 20, verso de número 1. O título dessa mensagem é Um coração que atrai o Cristo ressurreto. Um coração que atrai a Jesus Cristo ressuscitado. Amém? E você vai entender porquê do tema dessa mensagem. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. No primeiro dia da semana, que dia, irmãos? Domingo. Bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. Verso 10. Os discípulos voltaram para casa. Diga comigo, voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. O verso de número 15 diz: disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou tudo o que ele lhe dissera. Senhor Jesus, nós oramos mais uma vez e bendizemos o teu nome neste lugar. Eu oro declarando que o Senhor vive, e que o Senhor vive sobre a cidade Imperatriz. Senhor, tu és a esperança para a nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está no dinheiro, não está em poder dessa terra, mas a nossa esperança é o Cristo vivo.
Tu és a esperança dos presídios, Tu és a esperança nos hospitais, Tu és a esperança nos lares de idosos, de crianças abandonadas, Tu és a esperança nas ambulâncias neste momento, nas ruas de Imperatriz, Tu és a esperança onde tiver alguém, meu Deus, padecendo, precisando. Senhor, Tu és a esperança, Senhor. Tu és a esperança, Senhor. Para este mundo quebrado, Tu és a esperança. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos e pedimos que o Senhor fale com cada um de nós aqui neste lugar. Abençoa aqueles que estão em casa, vá de encontro a cada família. Ministra, libera o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, para que toda a igreja seja tocada pelo Cristo vivo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Amada igreja, nos textos que eu e você acabamos de ler, nós temos a primeira aparição de Jesus depois que Ele ressuscitou. João 20. A primeira vez que Jesus aparece, fala para a gente de algo muito forte e comprometedor. Ele havia morrido. Eu não sei se você já parou para pensar o que é esse final de Semana Santa. Foi o final de semana que rachou a história ao meio. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não existiria o que nós temos hoje, nada, a sua profissão, o seu trabalho, nós não estaríamos aqui. Eu não sei se você já parou para pensar a tristeza que tomou conta daquele lugar, quando na sexta tarde Jesus Cristo morre naquele Calvário. Eu era criança, não entendia muita coisa, mas eu lembro do dia da morte do Ayrton Senna. Eu lembro que o interior onde eu morava tinha poucas televisões lá, televisores, e todo mundo parecia que tinha morrido 300 pessoas lá naquele interior. Foi uma tristeza, um pesar profundo. Ninguém foi trabalhar, o pessoal ficou tudo parado em frente à TV, olhando para aquilo. E eu, criança, ainda não entendia. Eu via o povo torcendo e tudo, mas eu ainda não entendia por que tanta tristeza, né? Crescendo, a gente foi descobrindo que era uma espécie de herói nacional. Eu lembro algumas pessoas comentando tempos atrás, quando o Silvio Santos morresse, o Brasil ia parar. Então tem pessoas que partem e geram grande comoção. Você já parou para imaginar o que aconteceu naqueles dias em que o Filho de Deus morreu? Você já parou para pensar como ficou aquele final de semana? Você já parou para pensar? Eu acompanho velórios, quando alguém perde uma pessoa, tem mãe que não dorme, tem familiar que não dorme, passa a noite em claro, tentando absorver, administrar todos os sentimentos e pensamentos. Você consegue imaginar a cabeça dos discípulos? Você consegue imaginar a cabeça de Maria, mãe de Jesus, a cabeça de Maria Madalena, a cabeça de João, discípulo amado, de Pedro, de Tomé? A Bíblia narra aqui, se você voltar um capítulo, João 19, 25, por favor. Abra sua Bíblia em João 19, 25. Nós não precisamos ser bom de matemática para fazer essa conta agora. No verso 25 diz: perto da cruz de Jesus, vamos ler aqui, estavam sua mãe, diga 1, a irmã dela, 2, Maria, esposa de Clopas, 3, assim, e Maria Madalena, 4. Não para o texto, vamos continuar lendo. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e junto dela o discípulo a quem ele amava, diga 5, disse a sua mãe: mulher, aí está o seu. Isso aqui é Jesus no último momento na cruz. Ele olha para baixo e ele vê essas 5 pessoas: sua mãe, a irmã da sua mãe, ou seja, sua tia, a esposa de Clopas,
ele vê Maria Madalena e ele vê João. Você sabia que nem todo mundo que diz estamos juntos, estou contigo e não abro, nós estamos fechados na parceria, vão estar com você nos momentos difíceis? Jesus, enquanto fazia milagres, era acompanhado por uma multidão. A Bíblia narra que só esses 5 permaneceram nos últimos momentos da sua morte. Todos os outros pensaram: morreu mesmo? Fazer o quê? Vida que segue. E começaram a ir embora. Isso fala muito sobre nós. Sabe por quê? Porque Maria Madalena é uma das últimas que vai deixar Jesus no Calvário. Ela não podia continuar, era obrigatório sair. O Calvário não era uma praça da Bíblia, da vida. Depois que alguém era crucificado, tinha que sair, porque eles iam fazer o trabalho de descer o corpo, conduzir o corpo. Não era um ambiente para você ficar lá, era só até o momento da morte. Mas pensa comigo, ela é uma das últimas a sair. Jesus morre à tarde. Eu preciso que você imagine ela estando à noite já ali ao pé da cruz, pensando: será que é verdade? A ficha ainda não caiu. Só que em João 20 a Bíblia vai narrar que ela é a primeira a chegar no sepulcro. No primeiro dia da semana, ainda escuro, Maria Madalena é a primeira a chegar no sepulcro. Você já parou para pensar o que é isso? Ela é uma das últimas a sair do Calvário na sexta. Ela é a primeira a chegar no sepulcro. Essa mulher amava a vida de Jesus de uma forma que talvez algum de nós ainda não compreendeu, irmãos. Então Jesus poderia ter aparecido primeiro para os discípulos. Ele poderia ter aparecido primeiro para João, o discípulo amado. Ele poderia ter aparecido primeiro para Tomé. Imagina, Tomé queria porque queria saber se era verdade, né? Então, põe o dedo aqui, Tomé. Ele poderia ter aparecido primeiro para outra Maria, mas a Bíblia narra que ele aparece primeiro para Maria Madalena. E isso nos faz refletir. Por que Jesus aparece primeiro para ela e não para Pedro, para João? A resposta não está no cargo que Maria Madalena ocupava, irmãos. Não está na vestimenta, na posição social, mas está no coração. A Bíblia diz que essa mulher chorava no túmulo. Chorava no túmulo. E ela queria pelo menos o corpo de Jesus para dar um enterro digno. Ela queria pelo menos o corpo de Jesus para proporcionar um descanso para o corpo dele. Não era apenas sobre amar a Jesus, era sobre a intensidade do amor dessa mulher pelo nosso Jesus Cristo. E aqui eu quero que você anote o primeiro princípio aqui para nós nesse domingo de Páscoa. Quem ama Jesus de verdade permanece com Ele, mesmo nos momentos de dores. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. O verso 1 diz: quando Jesus foi crucificado, muitos fugiram. Quem ama Jesus de verdade permanece perto mesmo na dor. E eu estou agora usando uma comparação para os nossos dias. Maria Madalena, ela fez o contrário do que a gente faz. Alguns de nós, quando tudo está bem, nós amamos Jesus, nós adoramos Jesus, mas na hora, quando tudo está bem, a gente esquece de Jesus. Mas quando as coisas apertam, a gente lembra. Quem já fez o encontro com Deus? Quem lembra aí? Chame o nome de Jesus. Jesus, né, pastor? Quem não fez ainda, você precisa fazer para saber do que eu estou falando. Infelizmente, nós corremos o risco de ser uma igreja que quando tudo está bem, a gente esquece de Jesus. Eu não vou longe, irmãos. A Páscoa para muita gente é chocolate. Aliás, o mundo sempre dá um jeito de inserir um personagem para tentar roubar a glória de Deus. Você já viu? No Natal, onde simbolicamente celebramos o nascimento de Jesus, colocaram o bom velhinho, o tal do Noel. Na Páscoa, onde
E eu não sei se você sabe, mas provavelmente foi o contrário. Jesus nasceria nessa época agora e teria morrido na outra época, mas a gente celebra assim, não tem problema. O certo é que ele nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou, amém? Então na Páscoa, que é a ressurreição, o povo inventa de roubar galinha, sábado de manhã. O povo inventa de comprar bastante chocolate. Daqui a pouco chega a segunda-feira e a pessoa diz: ei, Páscoa boa, menino. Você percebe como o mundo tem a incrível capacidade de distorcer para tentar roubar a glória de Deus, irmãos. Então Maria Madalena foi aquela que ficou nos últimos momentos na cruz e foi a primeira a chegar no túmulo. Você percebe que os discípulos chegam, mas não vê nada. Mas para Maria aparece anjo, aparece o próprio Cristo. Em João 19, que nós lemos no 25, a Bíblia diz que ficaram pelo menos 5 pessoas no final da crucificação. Ela foi uma das últimas, foi saiu um. Vocês nunca viram essa cena, algum de vocês. Daqui a pouco, quando acabar esse culto, vai saindo um por um. Vocês vão saindo. Aí às vezes fica o Miguel, a Karine, o Zé Dinamo. Até que a gente apaga a última luz, puf, e tranca a igreja. Aí nessas horas que a gente acha a Bíblia perdida, né? A gente vê a sujeira que ficou, que você não pegou seu copo do chão. Sabe quem era essa pessoa aqui? Maria Madalena. A última a sair e a primeira a chegar no túmulo. Isso fala algo para nós. Maria revela que quem ama Jesus não é apenas na glória, ele passando no meio da multidão, mas é no momento difícil e trazendo para os nossos dias, irmãos. Nós não podemos ser uma igreja que ama Jesus apenas na dificuldade, apenas nos dias difíceis. Nós precisamos estar com Cristo todos os dias da nossa vida, amém? Ele não quer ser um amuleto. O meu Jesus não quer ser um amuleto. Ele não quer estar na sua casa pregado em um madeiro, pois ele nem está mais lá. Ele não quer ser lembrado de data em data com a Bíblia aberta no centro da sala. O Jesus que está vivo, ele quer comunhão, ele quer presença, ele quer ouvir a sua oração, ele quer responder a sua oração também. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Não faz sentido adorar um Deus vivo e tratá-lo como se ele estivesse morto. Ele vive. Quando você for dirigir, não é aquela oração rasa: Senhor, abençoa o caminho, tira o inimigo, amém. Senhor, senta aqui comigo. Eu sirvo a um Jesus que eu até brinco com ele. Eu digo: coloca o cinto, que ali na frente tem a barreira, e ele não quer saber. Não quer saber. Se não tiver de cinto, a bronca vem, então coloca o cinto. Sabe, irmãos, o Jesus que você conversa com ele dentro de casa, na hora que está fazendo a comida. Ei, cheirinho bom, é para tua glória, viu, Jesus, essa comida. Entendeu? Hoje vai ter célula na minha casa. Jesus, eu reservei tua cadeirinha aqui, tá aqui. Essa é tua. Se o senhor não estiver aqui, essa célula não vai prestar não. Pode vir um líder, pode... mas se o senhor não tiver, essa célula não vale nada. Então esse Jesus pascual não está morto, irmãos. O anjo avisou para Maria, ela não percebeu. O próprio Cristo falou: a quem procuras, mulher? Diga comigo, ele vive. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 27, verso 4. Davi falou uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Davi é o homem segundo o coração
de Deus. O missionário Pedro ministrou isso aqui no domingo passado. Davi pediu quantas coisas para Deus, irmãos? 10, 20, 9, 5. Diga comigo uma. Maria Madalena olha para Jesus sem saber que o era, pensando que era um jardineiro. E ela diz: pelo menos me dá o corpo dele, que onde tiver eu vou buscar. Você já parou para pensar o que significa isso? As esposas aqui, você já tentou carregar seu marido no colo para você ver o tanto que homem pesa? É incrível. Homem, acho que o osso do homem é mais pesado. Você sabe o que Maria Madalena estava dizendo? Eu carrego o corpo dele aonde tiver. Isso fala de um nível profundo de adoração ao Senhor, onde ela queria pelo menos proporcionar um enterro para Jesus Cristo, proporcionar um cuidado final com o corpo dele. Mateus 6:21 diz: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O seu coração sempre aponta para aquilo que é mais importante para você. Maria tinha isso muito claro. A vida dela era o Senhor. Segundo lugar, eu quero que você anote aí: quem ama Jesus não volta para a velha vida normal de antes. Quem ama Jesus não volta para a velha vida normal de antes. No verso 10, leia comigo João 20. Os discípulos voltaram para casa. Maria, verso 11, porém, ficou à entrada do sepulcro. Sabe o que ela estava dizendo? Ninguém mexe aqui. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro. Os discípulos voltaram para a rotina. Irmãos, convenhamos, eu e você somos carne. Jesus já havia morrido. Então eles voltaram. A Bíblia diz, no verso 10, que os discípulos, entenda isso. Deixa eu te trazer uma revelação que talvez você não teve ainda. Você já parou para pensar que Jesus é o único que vai estar com você em todos os momentos? Até às vezes uma mãe na UTI, ela não pode ficar o tempo todo. Às vezes nem uma própria esposa pode acompanhar alguém o tempo todo, um próprio marido numa UTI, por exemplo. Tem horário certo, é pela manhã, 11 horas, é à tarde, às 3, é às 17 horas, é às 16 horas, o horário da visita. Jesus é o único que estará conosco todo o tempo, amém? Mas Maria provou o contrário sobre estar com Jesus. Ela não desistiu da ideia. E é possível que ela só não ficou o tempo todo porque eles não permitiram. Tinha guarda no sepulcro, tinha guarda no Calvário, não era algo tão simples. Mas eu quero te chamar a atenção para algo muito profundo aqui nesse texto. Os discípulos voltaram para a rotina dele, porém Maria ficou. Leia comigo o verso 10 novamente, o verso 11, perdão. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, fazendo o que, irmãos? Pode passar? Não, volte. Curvou-se para... Verso 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Você quer ver uma coisa curiosa aqui? Tem palavra na Bíblia que tem o mesmo significado, independente de onde ela aparecer. Mas tem palavra que tem diversos significados. A palavra sangue, por exemplo. A palavra sangue na Bíblia tem inúmeros significados de acordo com o versículo que ela aparece. Quando Jesus fala para Pedro, não foi carne e sangue que te revelou. Ele não está falando sangue, ele está falando sangue, pessoas. Jesus estava dizendo, não foram pessoas, Pedro, que te revelaram. Mas quando a Bíblia diz que Jesus derramou o seu sangue, a Bíblia está falando de sangue ali de verdade. De vida. De vida. Do sangue, o líquido. Essa palavra chorando, do choro de Maria Madalena, não é a mesma palavra de choro de outros lugares. Essa palavra aqui no grego, que é a língua escrita no Novo Testamento, é klaio. E a melhor tradução é angústia
profunda é o mais alto nível de desespero de uma pessoa. Maria Madalena não estava apenas chorando. Oh, meu Deus, morreu, pois é. É possível entender e traduzir o choro de Maria Madalena, no grego, como se ela estivesse dizendo assim: Jesus, sai desse sepulcro, porque a minha vida acabou. Eu não sei o que fazer a partir de agora. Ela estava dizendo: eu não sei o que fazer. Você lembra de João 6,68? Quando os discípulos começam a deixar Jesus, e Jesus olha para Pedro e diz: e tu, Pedro, quer ir também? Quer pegar o beco? Pedro, tomado por uma profunda intimidade e amor por Jesus, ele diz: para quem eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Mateus 6,21, que nós lemos aqui, diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu, pois dele procedem as fontes da vida. Essa mulher não estava chorando como os outros no Calvário. Ela chorava dizendo que não saberia mais o que fazer da vida dela. Os discípulos foram embora. Agora Jesus ressurge e vê uma mulher chorando. E quando ele traduz as lágrimas dessa mulher, as lágrimas delas estão dizendo: Jesus, a minha vida sem ti acabou. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei a partir de agora o que poderia fazer. Sabe o que ela estava dizendo? Não faz sentido a minha vida sem a tua presença. É por isso que Jesus aparece justamente para Maria Madalena. E aqui tem uma verdade poderosa nesse texto. Só experimenta tudo de Cristo quem oferece o seu tudo para Ele, irmãos. Você só vai experimentar o tudo de Jesus se você entregar o seu tudo para Ele. Os discípulos estavam no Calvário, sim ou não? Sim. Curiosos, até familiares de Jesus. Mas eles saíram. Maria Madalena é essa mulher que derrama suas lágrimas. Ela estava dizendo assim: Senhor Jesus, eu entendi que minha casa passa, o carro acaba, o dinheiro se vai, mas eu não estou pronta para não ver mais o Senhor. Eu não estou pronta para não ter mais a tua presença na minha vida. Eu não estou pronta para o fato do Senhor não ressuscitar, Jesus. Volta, Jesus. É como se ela dissesse: Maranata, volta, Senhor Jesus. E quer ver mais uma coisa? Anote aí, terceiro princípio. Quem ama a Jesus, mantém o foco nele, acima de todas as coisas. Quem ama Jesus, mantém o foco nele, acima de todas as coisas. Você quer ver uma coisa curiosa aqui? A Bíblia diz que aparece anjo. Irmão, você já viu um anjo? Imagina a gente pregando, eu pregando agora, todo mundo aqui, e aparece um anjo aqui. Era um alvoroço nessa igreja. Todo mundo ajoelhava, a gente ficava atônito. Ela estava tão desesperada por Jesus, que os anjos aparecem, e ela diz assim: e aí, cadê Jesus mesmo? Irmão, você já parou para pensar como essa mulher estava na expectativa de ver o Cristo? Qualquer pessoa ali teria caído no chão e dito: meu Deus, um anjo. Um não, dois. Você quer ver uma coisa curiosa? Mateus 28, abra sua Bíblia em Mateus 28. Talvez você não entenda o que eu estou narrando para você, mas eu preciso que você pense comigo, que momento foi esse? Mateus 28, verso do número 1 ao 4. Narra melhor o que aconteceu aqui. Mateus 28, do 1 ao 4. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio o que, irmãos? Um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Você percebe que o anjo não chegou, houve um terremoto. O anjo do Senhor
chegou ali naquele lugar, desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Pausa um pouco. Agora vem de novo para João 20. Terremoto, guardas atônitos, que nem mortos. Agora volta para João 20. E leia comigo o verso 12, para você entender o porquê dele ter aparecido a Maria Madalena. João 20, 12. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Ela conversa com eles normal. Sabe por quê? É como se ela estivesse dizendo assim: eu entendo quem são vocês, mas eu estou na expectativa da vida daquele que dá a vocês ordem a meus respeitos. Eu estou na expectativa daquele que Apocalipse 5 diz que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a qual a ele será todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, dobrado em adoração a ele. Não foi algo comum, mas Maria não estava interessada nisso. Maria estava com os olhos dela em Jesus, porque quem ama o Senhor não se distrai nem com o sobrenatural. Alguns de nós estão tão distraídos que a única coisa talvez que ensinou para os filhos nessa Páscoa foi o que é chocolate branco e o que é chocolate negro. Alguns de nós talvez estão tão distraídos que o domingo está acabando e nós sequer paramos para pensar que se isso não tivesse acontecido, nós não estaremos mais aqui. Como diz o jovem, a gente teria ido de arrasta. É assim que fala, né? Maria estava tão focada em Jesus que ela falou para os anjos: beleza, mas cadê Jesus? Onde é que colocaram ele? Sabe o que ela estava dizendo? O anjo, o meu assunto é Jesus. Ela só queria o Senhor. Em quarto lugar, anote aí, quem ama a Jesus faz o impossível para estar com Ele. No verso 15, quando eles perguntam: por que choras? No verso 15, o próprio Jesus pergunta para ela: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Dá uma pausa aí, olha aqui para mim. Ela ainda não tinha entendido que ali era Jesus. Eu quero que você imagine o coração de Jesus olhando para essa mulher e pensando: que nível de devoção é esse? Ela está disposta a pegar o meu corpo e carregar. Serviço de peão, irmãos. Ela diz: não importa onde estiver, eu pego e eu levo. Imagina Jesus dando comando para os anjos: é o seguinte, eu ia aparecer para os discípulos, mas não vai ter como não, é para essa mulher bem que mesmo. Eu ia aparecer para João, o discípulo amado, mas cadê ele? Pegou o beco. Eu ia aparecer para Pedro, já foi também. Ele disse assim: tem uma mulher aqui dizendo que onde tiver meu corpo ela carrega. Eu não posso resistir a isso. Você sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente não se esforça nem para chegar no horário no culto. Está tudo bem. No primeiro culto, a gente fez essa encenação com as crianças no começo do culto. 95% da igreja não viu. Sabe por quê? Porque tem pessoas que estão chegando depois do louvor, depois da oferta. A gente não se esforça nem para chegar no horário no culto. Chega no trabalho no horário, faz muita coisa no horário, mas nem isso. Pastor, isso não quer dizer que eu não ame a Jesus. Concordo, mas pode revelar um pouco das nossas prioridades. No seu trabalho você está indo explicitamente adorar Jesus? Talvez não.
aqui é o lugar onde nós oramos, para que tudo aqui seja para a glória dele, inclusive o nosso pouco tempo da semana. Isso quando você não fica olhando o resultado do futebol, olhando qual é o novo vídeo que a Virgínia postou. Maria conversou com um anjo e disse para o anjo: beleza, seu anjo, cadê o meu Jesus? O foco daquela mulher era Cristo. E ela não encontrou limitação. O impossível para ela se tornou possível. Porque não existe dificuldade grande demais para quem ama Jesus Cristo, irmãos. Eu quero te dizer, Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho. Não foi fácil para Deus entregar o seu Filho, mas o amor fez com que Ele fizesse o impossível. Deixa eu te falar uma coisa. O amor por Jesus é um amor que gera entrega, irmãos. Essa mulher se doou, essa mulher se prostrou, essa mulher se entregou a Cristo. Como é que esse Jesus resistiria a um nível de adoração desse, a um nível de entrega e de paixão pela presença como esse, irmãos? E em quinto e último lugar, anote aí, um coração apaixonado por Jesus atrai a presença dele, que é o título dessa mensagem. Um coração apaixonado por Jesus atrai a presença dele. Pastor, lá em casa está difícil. Todo mundo está rodado a cabeça, só tem eu de crente. Como é que você está chorando lá? Porque as lágrimas de Maria Madalena eram: eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, Senhor, sem a Tua presença. Talvez o que a gente precisa fazer novamente é chorar, irmãos. Dizendo para Jesus dentro da nossa casa: Senhor, sem a Tua presença, eu não vivo. A mesma boca que diz para o técnico da central de ar, da refrigeração: ô amigão, se tu não vir hoje, ninguém dorme nessa casa. Dorme sim, irmão. Dorme. A gente é meio extremista, né? A gente ameaça. Eu pedi um orçamento da calha da igreja essa semana, que está furada. E eu falei assim: a gente está com pressa, porque está molhando. Aí eu olhei para ele e disse: mas eu acho que todo cliente fala isso, não é? Qual é o cliente que está com a goteira e não está com pressa? E ele disse: é, pastor, todo cliente fala a mesma coisa. Eu digo: pois é, mas vai lá. Irmãos, a verdade é que nós talvez não entendemos ainda que nível de adoração Jesus espera de nós. A Bíblia diz em João que já chegará o tempo, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando Maria olha para ele e entende que finalmente é Jesus, sabe o que ela diz? Mestre. E a Bíblia diz logo em seguida que Jesus disse assim: não me segure. Por que Jesus teria falado isso, gente? Você imagina o salto que essa mulher deu para agarrar Jesus. E ele disse assim: não me segure, mulher, eu ainda tenho que andar em tanto lugar. Ela olha para ele e diz: mestre. É como se ela não acreditasse. Jesus dissesse para ela: o teu nível de adoração, de busca e de entrega me fez me revelar a ti primeiro, mulher. E fez essa mulher sair para anunciar as coisas que o Senhor havia falado. E algo impressionante acontece aqui. Jesus ainda não havia subido ao Pai, mas já havia se revelado a Maria, irmãos. Meu Deus! Meu Deus! Olha o que o nível de adoração verdadeira faz. Antes de subir ao céu, ele se revela a Maria. Ela viu Jesus antes de muitos. Ela teve acesso antes. Ela quase detém a presença dele. Por quê?
Não era conhecimento, não era teologia perfeita, não era posição, era o coração daquela mulher rasgada na presença de Jesus, dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não sei viver. Era um coração apaixonado pela presença, era um coração que desejava a presença de Jesus Cristo. Nós precisamos experimentar esse nível. O pessoal da mídia, a canção ainda está aí carregada, do João 20. Nós precisamos experimentar esse nível. O nível de dizer para Jesus: Senhor, se o Senhor não se revelar a mim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Senhor, se o Senhor não se manifestar, se a tua presença não vier aqui hoje, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se você prestou atenção na letra dessa canção que a gente cantou na hora da apresentação, mas eu queria te pedir para colocar ela mais uma vez. Eu queria te pedir para curvar a sua cabeça, para meditar na letra dessa canção, que é justamente essa passagem bíblica.